Graça e paz, família da fé. Fique conosco nesse boletim e aprenda como a consciência de quem somos afeta os nossos resultados em Deus. Graça e paz, família de Deus. Estamos aqui para mais um boletim da fé. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre identidade, fé e resultados. Nós vemos na Bíblia uma ligação íntima entre esses três elementos no exercício da nossa fé que vão trazer os resultados de Deus para a nossa vida. Nesse final de semana o pastor Humberto trouxe 3 frases bem interessantes que tratam sobre esse assunto, mas eu vou ler 2 delas e quero que você preste bem atenção, porque nós vamos comentar um pouco e mostrar o fundamento bíblico que há nessas declarações. A primeira frase que o pastor trouxe foi a seguinte: se estivéssemos tão conscientes da nova criação e de que temos a natureza, diga comigo, a natureza, e de que temos a natureza e a vida do Pai em nós, como estamos das coisas dos sentidos, então andaríamos no campo de atuação da vitória. Então ele começa a falar aqui da ligação que existe entre a consciência de quem somos, da nossa identidade em Cristo e de um resultado que a nossa fé traz, que é a vitória. Então ele começa, nessa frase ele diz que se estivéssemos conscientes da nova criação, ou seja, da nossa natureza, da nossa nova natureza, de quem somos, não é? Então ele faz essa ligação com o quê? Andaríamos no campo de atuação da vitória. Então existe uma conexão entre a consciência de quem somos e o nosso andar em vitória aqui na Terra. E a outra frase foi a seguinte: o velho homem, com as suas fraquezas, falhas, dúvidas, medos e senso de servidão, diga comigo, senso de servidão, e senso de servidão às circunstâncias, se foi completamente, e o novo espírito, o novo homem em Cristo, ou seja, a nova criatura, é agora um senhor, enquanto aquele era um escravo. Então ele está fazendo uma conexão aqui entre a nossa nova natureza e um posicionamento que adotamos diante daquilo que se apresenta diante de nós no nosso dia a dia. Então ele está dizendo que a velha criatura, como é que ela se posiciona? Ela se posiciona em servidão às circunstâncias. Né? Ela é uma vítima das circunstâncias. As coisas acontecem e ela não se vê numa posição de senhor, mas a frase coloca aqui o seguinte, diz que agora a nova criatura é o quê? É senhor. Aquele era escravo, se submetia às circunstâncias, mas agora nós que somos novas criaturas somos senhores. Então ele está falando de um posicionamento de autoridade que temos com base na nossa nova natureza, na nova criação em que nós nos posicionamos, né? Com a consciência da autoridade que temos no reino do Espírito agora que somos novas criaturas. Então isso afeta os nossos resultados, porque se nos posicionamos como velhas criaturas, como vítimas das circunstâncias, vamos obter os resultados que tínhamos quando estávamos no mundo. Mas se nós nos posicionamos de acordo com essa consciência que nós temos, nós agora vamos nos posicionar com autoridade no reino do Espírito, sabendo quem somos, não com base no que sentimos, não com base nas nossas experiências passadas, mas com base no que a Bíblia diz ao nosso respeito. Então, eu trabalho com novos convertidos aqui na igreja e nós procuramos sempre trazer isso. Logo que a pessoa nasce de novo, nós procuramos trazer esse entendimento para ela de que ao aceitar Cristo, ao aceitar Jesus na sua vida, ela não apenas carimbou o seu passaporte para o céu, para a eternidade. Não, agora existe uma vida para se viver com base nessa nova natureza, nessa nova identidade que recebemos. Né? E não é apenas uma coroa na nossa cabeça que nos faz reis. Né? Sermos novas criaturas não é um título que recebemos. Não, é uma realidade na qual nós adentramos e que agora nós precisamos nos aperceber. Nós precisamos tomar consciência daquilo que Deus diz na sua palavra que nós somos agora, novas criaturas. Sim, somos filhos, somos novas criaturas, ok, vamos para o céu. Existe uma perspectiva eterna em relação à nossa identidade, mas existe também uma perspectiva eterna a respeito do nosso posicionamento aqui na Terra. E é isso que vai trazer os resultados na nossa vida. Amém? Eu quero que você vá comigo lá em 1 João, no capítulo 5. 1 João, capítulo 5.
1 João, no capítulo 5, no verso 4. E esse versículo mostra a base bíblica para isso que o pastor falou esse final de semana. Diz assim, 1 João, capítulo 5, verso 4. Diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence. Olha o que ele está colocando aqui, ele está dizendo, agora que você é nascido de novo, existe uma associação entre a sua nova natureza, quem você é, a natureza justa, né? Você é nascido de novo, agora você vence. Mas o versículo não para por aí. Ele continua, ele diz, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele está dizendo, não basta ser uma nova criatura. Você agora precisa se posicionar como uma nova criatura. Como é que a nova criatura se posiciona? Em fé. Então, é o resultado que temos da fé, uma fé eficaz, aquela fé que produz resultados, não é apenas uma fé que é exercida por alguém que sabe quem é em Cristo. Né? Essa pessoa sabe quem é em Cristo, ok, é nova criatura, nasceu de novo? Sim, é nova criatura, mas agora essa pessoa precisa o quê? Ela precisa exercer fé para ver os resultados. Então muitas pessoas acham que basta nascer de novo e terem uma vida vitoriosa. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Que essa é uma condição, nascidos de novo, temos essa condição. Agora precisamos o quê? Ele diz, a vitória que vence não é a nossa natureza. A nossa nova natureza, né? Ele diz, o que é nascido vence. Agora ele vai explicar. O que é nascido que se posiciona de acordo com essa nova natureza, ou seja, ele exerce fé, porque o justo viverá pela fé. A nova criatura é que é justa. O justo na Bíblia não é aquele que faz tudo certinho e que não tem falhas. E por causa disso, o resultado da fé dele é eficaz. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você nasceu de novo, você é justo, você é uma nova criatura. Porque por causa do que Jesus fez e não com base no que você faz. Então ele está dizendo que agora você é justo, você é uma nova criatura, agora você vai precisar exercer fé para ver os resultados que Deus programou para você aqui na terra. Então nós vemos esse 1 João 5,4, muito claro isso. Existe uma associação entre nascer de novo, entre o resultado, a vitória, e o exercício da nossa fé. Então, identidade, fé e vitória. Identidade, fé e os resultados divinos que Deus tem para nós. Então, eu gosto muito de uma passagem, e quando Jesus ele faz essa abordagem, lá em Mateus 19, eu quero que você vá lá comigo, Mateus 19. Eu quero mostrar para você a perspectiva de Jesus. Mateus 19, no verso 3. Então, que passagem é essa aqui? Essa passagem fala, os fariseus se aproximam de Jesus para testá-lo e começam a perguntar a Jesus qual é o posicionamento de Jesus em relação ao divórcio. Então, Jesus, em vez de adotar a perspectiva da lei e ir para o nível em que aquelas pessoas estavam vivendo debaixo da lei, Jesus não faz isso, né? Jesus ele adota o que? Uma perspectiva eterna. E ele traz essa perspectiva mostrando, olha, vocês estão olhando esse assunto na perspectiva da lei, mas eu olho, e você vai perceber que ele diz isso, ele vai dizer, vem comigo aqui, até lá, quando tudo foi criado. Então, a perspectiva de Jesus é uma perspectiva de quê? Da criação, antes da queda, não é? Então, vamos lá, aqui em Mateus, só para mostrar isso para vocês. Mateus 19, no verso 3, diz assim, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador, olha só, desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Continuando, no verso 7, replicaram, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Jesus respondeu, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim como? Não foi assim desde o princípio. Então Jesus tinha uma perspectiva o quê? Da criação. Ele estava dizendo, olha, antes do homem cair, né, não era assim. Então Jesus andava com essa visão a respeito do homem, e foi essa visão que ele veio para transmitir a nós, dizendo, olha, vocês não são mais escravos das situações, das circunstâncias.
Vocês agora são senhores. Vocês foram criados no começo, antes da queda, para quê? Para dominar, e a Bíblia diz lá em Gênesis 1. Né? Deus criou o homem, né? E disse o quê? Dominai. Deu autoridade, deu sementes e disse dominai. Então está dizendo, você foi criado para ser senhor das circunstâncias e não servo das circunstâncias. Essa situação, essa perspectiva que nós adotamos, né? que está no senso comum na sociedade das pessoas que não nasceram de novo, é isso. Olha, não, as coisas, é assim mesmo. As coisas acontecem. Não, deixa a vida me levar. Não. Você se posiciona em autoridade e faz a sua vida ser dirigida para onde Deus determinou. Né? Então a gente vê isso. Deus dá autoridade ao homem no início, na criação, né? Dá autoridade ao homem, diz a ele, domine. Deus cria o homem para ser senhor, mas o que acontece? Com a queda, o homem se torna servo, se torna escravo das circunstâncias. Né? Então, nós vemos uma aplicação disso que aconteceu na queda, lá em Marcos 4. Lá em Marcos 4, nós já comentamos esse texto aqui em outro boletim da fé, Marcos 4, 35, nesse episódio daqui. Né? Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Então Jesus deu uma palavra dizendo, a vontade de Deus é que passemos para outra margem. Nós vemos o que aconteceu lá na outra margem. Né? Houve a libertação do endemoniado de Gadara. Então, a fé está baseada na vontade de Deus. A fé está intimamente ligada com a palavra de Deus. Então, Jesus deu a palavra de Deus aqui e disse, vamos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Então, ele está dizendo, olha só, o que ele está dizendo aqui, e outros barcos o seguiam. Ou seja, tem gente olhando para você e vendo como se você se posiciona diante das circunstâncias e vão copiar você. Você pode achar que você é mais um no meio da multidão, mas você não é mais um no meio da multidão. Você é uma nova criatura, você é justo e pessoas estão olhando para você e dizendo, quero ver como é que um homem de Deus se comporta diante de uma situação que se apresenta. Então vamos lá, e diz, ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Jesus no meio da tempestade, dormindo. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Sabe, quando uma tempestade se apresenta diante da nossa vida, em vez de... Olha como é que a velha criatura e os discípulos, eles encarnam eles expressam essa natureza caída que está neles, porque os discípulos aqui não eram nascidos de novo ainda. Então, a expressão da velha criatura, quando está diante das circunstâncias, é o quê? Se voltar para Deus e perguntar se Deus não se importa se ele está perecendo. Então essa é o quê? É a vítima das circunstâncias. Foi assim com Adão. Quando Adão foi interpelado por Deus, perguntando o que foi que você fez, ele não disse assim, Senhor, ela foi enganada e eu te desobedeci. Não, ele não disse não. Ele disse, foi a mulher que tu me desse e a culpa ainda é tua. Foi a mulher que tu me desse. Ou seja, ele não tinha culpa nenhuma naquilo. Adão ficou vítima da situação. E essa é a expressão da velha criatura, da natureza pecaminosa. Então, essa mesma expressão está nesses discípulos aqui, vítima das circunstâncias. Diante da tempestade, o quê? Senhor, tu não te importas, não? Sabe? Então, essa não é a pergunta para você fazer para Deus quando você estiver diante da tempestade. Você deve, diante da tempestade, dizer, olha, o que é que Deus espera de mim nesse momento? Eu sou uma nova criatura, e agora estou diante da tempestade. Qual é a expectativa de Deus em relação ao meu respeito? E Jesus vai revelar aqui qual é a expectativa de Deus. Né? Diz assim, e ele despertando, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse Jesus, por que sois assim tímidos? Olha só, ele está dizendo, a timidez, essa é outra expressão. Né? Essa é outra manifestação da natureza velha e pecaminosa, né? A timidez, né? Diante da circunstância você fez o que? Você ficou acuado, né? Então Jesus está dizendo, você está andando comigo, eu já estou mostrando para você como é que você se posiciona diante das tempestades. Então a expectativa de Jesus aqui diz, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Se Jesus perguntou isso para eles, essa pergunta aqui não é uma pergunta retórica, não. Essa é uma pergunta que manifesta a perspectiva de Jesus diante daquele cenário, dizendo, ei, vocês não foram criados para serem vítimas da circunstância, gente.
Não é assim, como é desde o princípio. Olha porque eu trouxe essa primeira passagem. Como é que é desde o princípio? Vocês são senhores. Vocês não são servos das circunstâncias, vocês são senhores. Então ele está dizendo, como é que você não tem fé? Jesus querendo despertar e trazer os discípulos para a perspectiva com que ele via aquele tipo de situação. Como é que você não se posiciona? Como é que você é tímido? Então, ele diz aqui, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? No verso 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então os discípulos, em vez de entenderem o que Jesus estava querendo, o movimento de visão que Jesus estava querendo trazer eles para uma nova perspectiva, mostrar para eles como eles deviam se posicionar, como foram criados para ser, né? Eles disseram, não, quem são eles? Quem é ele que até o vento e o mar obedece? Mas a pergunta aqui de Jesus não foi essa não, Jesus estava querendo dizer, quem é você que até o vento e o mar lhe obedecem? Você não é vítima. Não, você é senhor das circunstâncias. Então Jesus estava querendo trazer eles para esse novo nível. Então existe uma ligação íntima entre a consciência de quem somos e o exercício da nossa fé, os resultados que nós vemos. Nós vemos lá em Atos 19, os filhos de um judeu se posicionando em autoridade, né? Exercendo fé sem serem novas criaturas. Não é? Os filhos de Seva, os 7 filhos de Seva se posicionando, diz, os judeus, os exorcistas ambulantes, exercendo fé em nome de Jesus a quem Paulo prega. Não eram novas criaturas, exercendo fé alheia. E o que aconteceu? Eles foram humilhados pelo diabo ali. Né? Então, o que aconteceu aqui? Os discípulos não sabiam quem eram, Jesus estava querendo mostrar quem era, e não exerceram fé ficando intimidados. Lá, eles exerceram fé, os filhos de Seva exerceram fé sem serem novas criaturas. Então, foram derrotados. Então, se não estamos vendo o resultado na nossa vida, temos que nos perguntar, né? Estou me posicionando como verdadeiro filho de Deus? Era assim que Jesus se posicionaria? Né? Vemos que você não pode exercer fé e querer resultado se você não é uma nova criatura. Se você não é uma nova criatura, você precisa nascer de novo. Se você é uma nova criatura, agora você precisa não apenas ter essa nova natureza, mas exercer fé para ver os resultados de Deus na sua vida. Amém? Então começamos a ver essa íntima ligação que tem. Então, meu irmão, me deu uma dica prática, então, nesse boletim da fé, para eu crescer na consciência de quem eu sou em Cristo. Você deve pegar as passagens das epístolas e ver onde está por Cristo, por meio de Cristo, em Cristo, e ver quem você é em Cristo. É assim que você vai descobrir quem você é em Cristo. Primeiro você tem que fazer o rema. Né? Porque você também não vai aprender e tomar consciência dessas coisas com uma orelhada só. Mas você precisa ir para as Escrituras e descobrir o que Jesus fez por você em Cristo. E aí você crescer na consciência de que você é, meditando na palavra de Deus. Amém? Fique com Deus e até o próximo Boletim da Fé.